Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos uma lição preciosa da Palavra de Deus. Estamos falando nesse trimestre sobre a fragilidade humana e a soberania divina, lições do sofrimento e da restauração de Jó. Estudamos na semana passada a lição de número 1 e tivemos um panorama do livro de Jó. Hoje estudaremos a lição de número 2, que tem como tema Quem era Jó? Essa lição será estudada no próximo domingo e queremos aproveitar a oportunidade e te convidar a estar conosco em uma de nossas igrejas, onde com certeza estudaremos presencialmente essa lição maravilhosa. O texto áureo está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1, e está escrito assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Verdade prática: quem zela por um caráter irrepreensível, obtém testemunho acerca de sua integridade. Que coisa maravilhosa! Faço questão de até repetir. Quem zela por um caráter irrepreensível, obtém testemunho acerca de sua integridade. A leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 1, os versículos de 1 a 5. Estou mais uma vez aqui com o professor Joás. Professor, muito bem-vindo. Estamos estudando esse trimestre e, como falamos na aula da semana passada, é um livro esplêndido. Falar sobre o livro de Jó, sobre o personagem de Jó, a pessoa de Jó, é uma oportunidade muito ímpar para aprendermos assuntos e assuntos sobre a preciosidade da palavra de Deus. Não é? E o personagem é muito rico, né? Falar de Jó não é fácil, né? Seria até muita pretensão da nossa parte, né? Mas é um personagem que o testemunho que ele obteve do próprio Deus, né? Como a gente vê aqui no texto áureo, na verdade prática, era um homem de caráter, né? De reputação. Verdade. Irrepreensível, né? Verdade. Então nós vamos lá, vamos falar na introdução. Depois a nossa lição está dividida em 3 capítulos, e eu sempre gosto de frisar isso, né? No capítulo 1, um homem de caráter irretocável. Capítulo 2, um homem sábio e próspero. E o 3º e último capítulo, um homem de profunda piedade pessoal. E por fim, as considerações finais na nossa conclusão. Introdução. O autor sagrado não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé. Jó foi um homem diferente, não em natureza, pois ele era igual aos demais de sua época. Todavia foi, sem dúvida, distinto na espiritualidade. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas mantinha profunda comunhão com Deus. Assim, nessa lição, destacaremos alguns traços da vida e espiritualidade de Jó. Professor, bem no início do capítulo 1, se a gente vê a nossa leitura bíblica em classe, nós vamos ver o próprio Deus dando testemunho de Jó, né? Lemos aqui a verdade prática, que é o versículo 1, e o próprio Deus falando de Jó, né? No capítulo 1, que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Agora a gente fica pensando que coisa extraordinária é o próprio Deus dar testemunho do ser humano e numa característica como ele fez com Jó. Muito bom isso, né? Já pensou esse nível aí de testemunho, né? Sincero, reto, né? Temente, que se afasta do mal. E o texto até fala da devoção dele, né? Que continuamente oferecia sacrifícios ao Senhor. Né? Ele cultuava continuamente, é isso que o texto está dizendo, né? Era a forma correta de cultuar naquela época, né? E um testemunho desse nível vindo do próprio Deus, né, é algo assim que até é assustador, né, quando a gente olha e compara com alguns outros personagens, né, da própria Escritura. Jó certamente é um dos personagens de um caráter mais elevado que tem nas Escrituras, né? E a gente fala isso, professor, já falamos aqui da profundidade desse livro de Jó, né, que tá ali antes de Salmo. A gente vê ali a antiguidade desse livro, a veracidade dos fatos, o testemunho de Deus. E a gente sempre fala isso, que Jó não era um personagem fictício, era real. Sim. Nós vimos na primeira aula, né, quando a gente falou sobre os aspectos do próprio livro, né,
da literalidade, né? Ele é citado na própria Escritura Sagrada, né? Em outros livros. Então não há dúvida de que Jó realmente existiu, né? E assim, embora a gente não saiba o autor do livro, né, a gente sabe que foi inspirado por Deus, seja quem for o autor, foi inspirado pelo próprio Deus a falar sobre esse personagem do jeito que falou, né, em prosa e verso, né? Verdade, verdade. E é muito bom quando a gente cita esses exemplos, né? Isso é muito bom, muito bom. Vamos lá então, capítulo 1, um homem de caráter irretocável. Ponto 1, nós vamos falar da integridade dele, que é a mesma coisa que ser sincero. Ponto 2, da retidão. E ponto 3, era temente a Deus. Ponto 1, íntegro. O caráter define o que uma pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. O mau caráter define uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta e que, portanto, não possui valores nobres. Jó não era um homem sem pecado, mas tinha um caráter irretocável. Nesse sentido, os primeiros versículos do livro possuem vários adjetivos que descrevem o seu caráter. No primeiro, o autor o apresenta como um homem íntegro. A palavra íntegro, que traduz do hebraico tam, possui o sentido de inocente, sem culpa. No grego, segundo a Septuaginta, a palavra aletinos remete ao que é verdadeiro. Assim, podemos afirmar que Jó era sincero nas intenções, afeições e diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e com os homens. Professor, vamos falar dessas duas palavras aí, tanto o grego como o hebraico. Define essa integridade de Jó, ou seja, um homem que, como o comentarista mesmo falou, não quer dizer que Jó não pecava, mas está falando da intenção do coração, a pureza de coração e a sinceridade que ele tinha, tanto com Deus como com os homens. Se a gente for numa boa chave bíblica, né, a gente vai ver que essas duas palavras, elas estão dizendo mais do que integridade e sinceridade, né? Se você olhar o sentido mais amplo dessas duas palavras, né, tanto do hebraico aí, o tam, né, além desses significados aí, né, de sem culpa, de inocente, tem um sentido de inteireza, né? É íntegro no sentido de ser completo, não tem nada faltando, né? E também de saudável, são, né? Inteiro na sua saúde, não tem nem na sua saúde física, nem na sua saúde emocional, não tem nada faltando, não tem nada fora do lugar, né? Então é um homem puro, perfeito, são, né? Perfeito é uma tradução dessa palavra também, né? Uma tradução de tam. Você imagina um homem perfeito, né? A gente conhece um só, né? Que é o Cristo, mas essa palavra tem também esse sentido de perfeição. Assim, pelo menos à primeira vista, você olha assim, não vê defeito, né? E a gente pode falar de pessoas assim, eu conheço pessoas assim, né? É lógico que você não tem aquela inocência de achar que a pessoa é sem pecado, mas você olha a conduta da pessoa, a vida da pessoa, né? O portar da pessoa com outras pessoas, você vê que você olha assim, mas não é possível, não tem defeito, né? Tem pessoas assim, graças a Deus que tem pessoas assim. Verdade. Né? E talvez seja nesse sentido que o texto está dizendo, que Jó é sincero, que Jó é íntegro, né? Perfeito, também cabe aí. E se for olhar a Septuaginta, né, o aletinos, né, vem de aletheia, né, que é verdade, né, verdadeiro, né, um homem que é sincero, que não fala mentira, não mente, né? Então é uma palavra muito rica, né? Você vê, é um homem íntegro, um homem sincero, né? No português isso não diz tanto assim, né? Mas já diz muita coisa, né? Verdade. E agora, professor, quando a gente fala dessa integridade, aí vem aquela pergunta, será que ainda tem pessoas assim nessa terra, com essa integridade? Você falou que conhece pessoas assim, né? E a gente vê no meio de tanta corrupção que nós estamos vivendo, desse meio tão corrupto, raridades, né? Não é? Então a gente vê que há exceções, que Deus preserva pessoas assim. E é um dever nosso como cristão buscar para a nossa vida também uma integridade tal como essa. E Deus tem isso para nós. Sim, esse deve ser o nosso projeto de vida, né? Deve começar pela integridade, né? Verdade. Qualquer projeto de vida bom,
deve começar pela integridade. Aqui é levantado o ponto do caráter, né? É uma coisa que todo ser humano tem, é caráter. Acontece que alguém tem um bom caráter e alguém tem um mau caráter, né? E o mau caráter é fácil de identificar, né? Nem sempre é tão fácil um primeiro contato, mas não se sustenta muito tempo, né? Uma farsa de um bom caráter, assim, um mau caráter disfarçado de bom caráter. Ele não se sustenta muito tempo, né? Verdade. É muito fácil de identificar o mau caráter. Verdade. E assim, o nosso projeto é ter esse caráter bom a ponto de alcançar esse testemunho que Jó alcançou, né? Verdade. E assim, professor, quando você falou dessa questão aí do mau caráter, né? É uma má formação, uma má conduta, né? Podemos falar assim também. Há possibilidade de trabalhar isso. Deus pode trabalhar isso na vida do ser humano, né? Claro, é Ele que faz, né? É Ele que faz. Mas o ser humano precisa querer ser ajudado. É uma sinergia que a gente fala. Não é? O Espírito Santo vem e habilita a pessoa a agir bem, né? Mas a escolha está com a pessoa, né? Nós estamos estudando um outro curso, e até uma oportunidade boa para a gente falar disso, né? Falando sobre essas questões de aliança, eu acho que cabe muito aqui. Jó tinha uma aliança com Deus. E Deus preservou a parte dele, e Jó também manteve essa parte dele. Eu falo dessa aliança de temer a Deus, de confiar no Senhor, né? Essas virtudes de Jó têm a fonte, né? A fonte no próprio Deus, né? Muito bom isso, tá? Por isso que a gente fala, você que está nos ouvindo, da profundidade. Olha o tanto que nós já falamos aqui, aproximadamente quase 10 minutos, tratando só desse ponto aqui da integridade, da retidão desse homem com Deus e para com as pessoas que viviam ali, os seus conterrâneos da época, que Jó não vivia sozinho, né? Tinha muitas pessoas ali. Há quem lê a Bíblia e pensa que Jó vivia isoladamente, que vivia lá na terra de Uz e tal, era só a família dele, não. Tanto é que a gente vê outros personagens no livro de Jó que compartilhou muitas informações com ele também. Ponto 2, reto. Ele também era um homem reto, que do hebraico Yazá, e tem um sentido de alguém justo, direito. Na Septuaginta, de acordo com o grego, amemptos, possui o sentido de irrepreensível. Portanto, o homem de Uz era justo, reto, direito e se comportava de maneira irrepreensível. Parece que é igual, professor, mas não é, né? É duas palavras assim, totalmente diferentes. A gente fala dessa integridade e retidão. Retidão também era uma outra característica visível em Jó. Era um homem reto. Parece que diverge um pouco do grego para o hebraico, mas se você pensar bem, né, honestidade, justiça, e você dizer que alguém é honesto, que alguém é justo, é o mesmo que você dizer que se alguém é irrepreensível, né? Talvez o nível de justiça aí esteja um pouco diferenciado, mas assim, etimologicamente é a mesma coisa, né? Então, e achar, né, no hebraico aí, é honesto, justo, reto, né? Que preza por viver uma vida baseada na justiça, né? Então, dizer que Jó era reto é dizer que Jó não tinha nada na sua conduta que fosse passível de repreensão. Então, o hebraico e o grego concordam nesse sentido. Verdade. Né? É o mesmo que dizer que eu olhar para o Senhor e te chamar de reto, né? Eu estou dizendo que o Senhor não tem nenhuma multa na sua carteira de motorista. Eu estou dizendo que nenhum vizinho tem nada para reclamar do Senhor. Né? É isso que é o sentido amplo aqui da palavra. Né? Irrepreensível. É um sujeito que não prejudica ninguém. É um sujeito que vive uma vida honesta, de justiça, né? Que preza pela justiça em todos os níveis. Aí você imagina isso. Pesado, né? É um cara que não fura o sinal vermelho, que não ultrapassa em um lugar proibido, nunca foi multado na vida. É irrepreensível. A multa é uma repreensão. Sim. Né? Então, a gente está falando de um sujeito assim. Faz as pessoas pensar muito quando faz essa aplicação. Né? Faz a gente pensar muito quando faz essa aplicação. Principalmente quando a gente vai falar de coisas assim que envolvem outras pessoas, que envolvem terceiros. E nós precisamos lembrar disso, que a nossa vida é uma carta aberta. Tem pessoas lendo a nossa história.
E a gente testemunha disso aí com outras pessoas também. Pois é. Para eu dizer que eu sou íntegro nesse nível e reto nesse nível, eu não consigo dizer. Né? E se eu fizesse juízo de outro, talvez eu esteja, né, precisando me olhar no espelho ou algo desse tipo. Né? Mas a gente está comentando isso aqui para dizer que a gente precisa prezar por essas virtudes que estão colocadas na pessoa de Jó pelo próprio Deus. Então talvez seja vontade de Deus que nós sejamos assim também. Verdade, né? Verdade. Então eu preciso não perder isso aqui de vista, integridade, retidão, isso aqui deve fazer parte da minha vida também. E que não é uma coisa impossível de acontecer com nós, pelo contrário, Deus espera isso da sua igreja. Sim. Deus espera isso de nós. E Ele nos deu o Espírito Santo para isso, para nos tornar assim. Agora, professor, eu li uma frase esses dias que marcou muito a minha, assim, está bem quente na minha memória, no coração, com relação, assim, voltando a essa questão da aliança, como nós estamos falando de Jó, dessa retidão, dessa integridade de Jó, quando Deus pede alguma coisa do homem, Ele está disposto a fazer a mesma coisa pelo homem. Sim. Então, quando Deus fala dessa retidão de Jó, é que Deus está sendo reto com Jó também. Sim. Isso é muito interessante quando a gente pensa nisso, né? Deus é íntegro, Deus é reto, Ele cobra isso de Jó, mas Ele, ao mesmo tempo, Ele está sendo dessa forma com Jó também. Então a gente vê que não é uma coisa impossível de se fazer. Sim. Se confiar inteiramente no Senhor e obedecer nele, a coisa vai acontecendo de uma forma extraordinária, de uma forma espiritual. Né? Isso é muito bom. Ponto 3. Temente a Deus, desviava-se do mal. Jó é descrito como alguém temente a Deus que desviava-se do mal. Essas palavras, de acordo com os termos relativos ao hebraico sur e aré, traduzem a ideia de alguém que presta reverência a Deus e evitava o mal. Professor, isso aqui é uma outra coisa muito interessante. Já falamos da integridade, perfeito, né? O camarada íntegro. Falamos também da retidão, uma pessoa íntegro também, irrepreensível. E agora nós estamos falando que além dele ser temente a Deus, ele desviava-se do mal. Aí eu fico pensando, se a nossa mente é sadia, se o nosso corpo é são, se a nossa mente tem uma retidão, é íntegra, a parte de desviar-se do mal já está assim bem detectável aos olhos de uma pessoa que é reta, que é íntegra, que é temente. E essa questão de desviar do mal é uma questão de discernimento. Ele já sabe o que é certo e o que é errado, então ele simplesmente desvia do mal. Parece que essas virtudes que a gente falou até agora, elas nascem aí, né? Desses dois conceitos aqui, né? Temente e que se desvia do mal, né? Temente aí a palavra para reverência, né, para temor, né? Yare é reverência, temor, né? Um temor é um medo reverente, digamos assim, né? Não sei se medo caberia bem, mas é uma reverência a uma autoridade maior do que você, né? Que merece a sua reverência. Então Jó era assim, né, para com Deus, né? Ele era temente a Deus. E o desviar-se do mal, aí a palavra sur, né, ou kur, como está em alguns manuscritos aí mais antigos, é desviar-se, mas é aplacar, é depor, é se separar, né, é rejeitar. Então o mal está diante dele, como está diante de nós todos, e o que ele faz com esse mal? Ou ele rejeita, né, não quero, então passa por outro caminho, ou ele afasta esse mal dele, né, ele põe esse mal para longe, distancia isso dele, ou ele se afasta. Então, isso tudo está nessa palavrinha de 3 letrinhas aí no hebraico, né? Kur, né, ou sur. Desviar-se do mal aqui, é isso. É essa postura que Jó tem diante do mal. Olha bem, repete por favor, professor, quando você falou isso aí, isso é muito interessante. Essa palavra tem essas 3 conotações. Ou ele distancia, ou ele afasta. Ou ele depõe, né? Ou ele depõe o mal, né? No sentido de extinguir, né? Fazer o mal cessar, né? Aí isso é uma atividade que ele que exerce, né? O mal está aqui, ele pode fazer esse mal cessar, né? Ele faz isso, né? Diante da atitude dele, esse mal se cessa. Ou ele se desvia, se ele não tem como cessar esse mal, ele se desvia, ele passa por outro caminho, né? E se ele não tem como fazer nenhum nem outro, ele dá um jeito de afastar o mal dele, empurrar ele para um outro lugar, né? Fazer o mal se afastar dele.
né? Então, esses 3 sentidos, pelo menos, estão nessa palavrinha. Olha que interessante, professor. Então, quando a gente fala de temer a Deus, Deus também nos dá essas condições para a gente trabalhar dessa forma também. Ou eu me afasto do mal, ou eu afasto o mal para longe de mim, ou eu desvio do mal. A prova disso que o próprio salmista falou assim, eu aborreço o mal. É uma forma de fazer essa aplicação também. Isso. Eu detesto o mal, ou eu vou estancar esse mal. Olha que coisa interessante, professor. O pregador disse que esse temor é o princípio da sabedoria. Não é? Então parece que é onde começa mesmo aquelas virtudes todas. Onde nasce a coisa, nasce aí, né? Olha, professor, nós falamos de um capítulo apenas e olha a profundidade dessa riqueza desse livro de Jó. Muito importante. Vamos correr? Vamos lá. Capítulo 2. Um homem sábio e próspero. Talvez a gente não consiga ler todos os tópicos, né? Até mesmo pelo tempo. 5 minutos. Um conselheiro sábio. Há pessoas ricas que não são sábias nem tampouco prósperas. Possuem conhecimento, mas não entendimento. Riqueza, mas não prosperidade. Jó distingue-se nesse aspecto. Vou ler o ponto 2 aqui. Um homem próspero. O homem de Uz não era apenas rico, mas sobretudo próspero. O texto sagrado destaca que além de sua esposa, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Para os padrões da época, possuía uma família com o formato ideal. Ele também era um fazendeiro bem-sucedido. Olha bem, em sua fazenda havia 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e tinha também muitíssima gente a seu serviço. E o terceiro, uma prosperidade baseada no ser. Jó, portanto, possuía um grande patrimônio e uma bela família. Sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele, sua família, seus negócios e, sobretudo, Deus. Não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. Olha que interessante, professor. Um homem sábio. Aqui nós estamos falando da sabedoria. Voltamos aqui no ponto 3º do primeiro capítulo. O princípio da sabedoria é temer a Deus, né? Isso. Então nós vemos que Jó temeu o Senhor, portanto ele era sábio. Mas além dessa sabedoria, ele era próspero. Então nós destacamos 3 pontos. Primeiro, ele era um conselheiro sábio, era um homem próspero e a prosperidade não era baseada no ter, pelo contrário, era baseada no ser. Ele era próspero, né? Ele tinha todas aquelas riquezas por causa do caráter dele, né? E essas 3 coisas parece que são raras, né? De andarem juntas, né? Eu não sei porquê, mas pelo menos empiricamente a gente percebe, né, que às vezes o sujeito tem muitas posses, muito dinheiro, muitos empregados, como é o caso de Jó, mas não tem um bom caráter, né? Ou tem essas coisas todas, tem até um bom caráter, mas não tem sabedoria. Né? Mas Jó parece que é uma exceção aí dessas regras aí, né? Que ele é sábio, é próspero e ele é, né, temente a Deus, ele ainda é devoto ainda, além disso tudo. Não é? Por isso a prosperidade dele está no fato dele ser, né? Ele ser de Deus. Né? Tem muita gente, professor, que principalmente agora nesses dias, né, fala-se muito dessa prosperidade e eu quero falar que a prosperidade é um fator bíblico. Só não é da forma que muitos ensinam hoje. A prosperidade, muitas das vezes, não é o tanto que temos. Prosperidade está ligada com aquilo que não nos faz falta também. E a gente precisa lembrar disso. Pois é. Jó continuou próspero, mesmo no meio do lixão da cidade, com cacos de telha coçando as feridas. Continuou próspero. Ainda era próspero. Olha bem. É só olhar o resto da história, você vai ver que a prosperidade ainda era, né, parte da realidade dele. Por isso que é bom a gente destacar, né? Não é simplesmente pelo ter, e sim pelo ser. Sim. Muito importante isso. Professor, vamos dar uma corrida aqui que o nosso tempo está mandando quase a gente parar. Capítulo 3 a gente encerra. Um homem de profunda piedade pessoal. Ponto 1. Um homem dedicado à família. Ponto 2. Um homem de moral e piedade. E ponto 3. Um homem de vida consagrada. É muito interessante, professor, quando a gente fala nesses dias, a dedicação à família. Né? Jó tinha essa preocupação. Tanto é que a Bíblia fala que quando os filhos estavam nas festas, fazendo banquete, ele ia lá, oferecia sacrifícios a Deus, orava pelos filhos, dava atenção à família. Então Jó era uma pessoa bem presente na família, não era um pai omisso, pelo contrário, ele era bem presente.
Um homem também de uma moral e uma piedade muito elevada. A moral de Jó era altíssimo e era um homem piedoso. E também era um homem de vida consagrada, porque a Bíblia fala que ele oferecia sacrifícios, ele orava pelos seus filhos, ele santificava-se pelos filhos, né? Ele intercedia a Deus pelos filhos, e a gente vê essa figura, essas características também do lado espiritual na vida de Jó. Você vê que ele fazia isso continuamente, né? O texto vai dizer, né? O texto dá a entender que pessoas vinham de longe, né? Em um dos diálogos, depois a gente vai ver, né? Dá a entender que pessoas vinham de longe para tomar conselho com Jó, né? Tamanha era a sabedoria que Jó tinha. E era um sacerdote, né, na sua casa. Ele, seja lá o que os filhos estivessem fazendo, né, naquelas festas, não temos muitos detalhes do que eram as festas, né? A gente se assusta, alguns pregadores acabam saindo um pouco do que o texto está dizendo, e dizendo que os filhos de Jó não eram crentes como Jó e coisas desse tipo, né? A gente ouve por aí, né? Tem muita gente que arrisca, né? Mas talvez não seja esse o ponto, mas o fato é que Jó era sacerdote dos filhos, da família, né, da esposa. Ele se santificava até por eles, né, até em lugar deles, talvez tomando essa responsabilidade como o pai da família, né, de ser o sacerdote da sua casa, de trazer Deus para dentro de casa, né, e trazer a casa para perto de Deus, né. É o papel do sacerdote da casa fazer isso. E ele não se eximia desse papel, né, de sacerdote. Verdade. E a gente vê isso, professor, quando a gente fala dessa dedicação à família, né? E a gente vê o moral de Jó, a piedade dele, né? Ele, assim, tinha os olhos voltados para Deus, ele se sensibilizava com pessoas, né? As pessoas que estavam à volta dele via isso nele, tanto que as pessoas falavam isso de Jó. E é muito bom quando outras pessoas tecem algum comentário da vida de alguém de um lado positivo. Sim. E a gente vê que isso é necessário, isso glorifica a Deus. O maior testemunho de todos nós temos aí nesses versos da leitura bíblica, né? Logo no começo, Deus dando testemunho de Jó, né? Ele não precisa de outro testemunho, né? Não precisa de outro. Mas nós temos no próprio livro testemunhos de outras pessoas, dos próprios amigos de Jó, da integridade dele, da sabedoria dele, né? Dessas virtudes todas aí. Agora, professor, encerrando, um homem de vida consagrada. A piedade de Jó está evidente no cuidado espiritual que ele tinha com os filhos. Jó sempre orava por eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias e de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Olha que interessante. Jó tinha esse papel de sacerdote da família. A gente sempre falava isso também, né? Já citamos isso algumas vezes. Ele pensava, pode ser que nessas festas aí, nesses banquetes, alguém se excedeu em alguma coisa, pode ser que eles pecaram, então vamos corrigir isso aí. A maneira de corrigir era sacrificando ao Senhor. Então ele fazia isso, né? Verdade. E ele tinha esse capricho, né? Tinha esse capricho. Professor, vamos lá. Considerações finais dessa lição. Essa lição teria muita coisa para ser dita ainda, né? Mas o tempo a gente não tem aqui, né? Se o pessoal estiver perto, pode vir aqui, né? Que com certeza vai ouvir um bom professor falando desses temas com mais profundidade do que a gente aqui, né? Na Princesa Isabel 52. Né? Verdade. Muito bom o seu convite. Só quero ler uma síntese desse tópico 3 e a gente encerra. Jó tinha uma vida dedicada à família e devotada a Deus por meio de uma vida consagrada. Então nós voltamos ao princípio do temor ao Senhor. O temor do Senhor é o que vai desencadear tudo isso na nossa vida, de integridade, de retidão, de mansidão e de tantas outras coisas que a gente mesmo sabe que é correto, né? Isso. Pois bem, amigos e irmãos, chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa, desse estudo maravilhoso da Palavra de Deus, que são as nossas lições bíblicas. E hoje nós tivemos a oportunidade de estudar essa lição de número 2, quem era Jó.
Então nós queremos deixar aqui essa mensagem de Deus para o seu coração, dizer que você é muito importante para nós e contamos com a sua visita a uma de nossas congregações aqui na nossa cidade de Caratinga. Deus te abençoe, te guarde e lembrando mais uma vez que os nossos cultos já voltaram a ser presenciais. Tendo uma oportunidade, faça-nos uma visita e ficaremos imensamente felizes por você estar conosco. Encerramos aqui o nosso programa, desejamos que você tenha uma excelente semana e voltamos muito em breve com mais um estudo dessa lição preciosa. Deus te abençoe e até lá.